Então, olá a todas e a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de termodinâmica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Irupi da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando essa aula do dia 5 de maio, que teve início por volta das 16 horas da tarde. Tá bom? Então, primeiro exemplo de hoje, tá? Você pega esse caso, então, que é de oscilação, tá? Então, pegaria o capítulo 15, tá? Ele fala dessa placa fina, então, a gente não vai desprezar a espessura dessa placa, tá? E vai considerar essa placa aqui uma placa de largura Azinho, né, de 7 metros, e ela tem um comprimento B de 16 metros, tá? E ele é suspenso por uma barra fina, né? É suspenso aqui por uma barra fina, né? Por um pequeno furo que passa no interior dessa placa, tá? Bom, e nessa situação que a barra então é colocada para oscilar, tá? Certo? Oscilar, e tem que ser oscilação pequena para ela se comportar como um oscilador harmônico simples, tá? Aí esse furo, tá? Ele fica a uma distância Rzinho do centro da placa, tá? E vai estar dentro da reta que liga o centro a um dos vértices da placa, tá bom? E aqui que ele fala figura A, tá? Então, essa figura 2 aqui, né? Então, a figura 2 está indicando aqui que ela tem uma largura Azinho, né? Que seria pegando esse lado aqui da placa, né? Bom. Aí tem o comprimento Bzinho, que pegaria o comprimento, pegaria a distância, né, desse comprimento aqui da placa, tá? Desse lado da placa, tá bom? E tem aqui o furo, tá? Essa de furo em branco aqui na placa, tá? Que ela fica entre o centro da placa e o vértice, tá? E a distância do furo, né, até o centro da placa, que está indicando aqui com a bolinha preta, tá? Ela forma uma distância Rzinho, tá? Bom, todas as distâncias já estão dadas, já está dado o valor do A, do Bzinho e do Rzinho, tá? E agora ele quer que a gente encontre qual que é o período da oscilação dessa placa em torno desse ponto de suporte da placa, tá? Então, em torno desse suporte aqui, a placa vai ficar oscilando da esquerda e para a direita, e vice-versa, né? Então, esse é o primeiro problema que a gente vai resolver hoje, tá? Certo? Aí ele pede para determinar o período desse pêndulo, tá? Então, como esse aqui é o caso de pêndulo físico, é uma situação que a gente vai precisar primeiro do momento de inércia, tá? Então, vamos determinar o momento de inércia dessa placa, tá? Aí, o primeiro caso que a gente vai pegar de momento de inércia é pegar o caso do momento de inércia se a placa estivesse oscilando em torno do centro de massa, tá? Em torno do centro de massa, tá? Abreviamos os lugares como CM, né? Isso aqui é uma expressão que é tabelada, tá? Procura a tabela de momento de inércia, vai ter esse caso da placa, né? Girando em torno do centro, tá? E para esse caso aí, o momento de inércia, que é esse M, tá? Certo? Ela é igual a 1 sobre 12 vezes a massa da placa, vezes A quadrado mais B quadrado. A quadrado mais B quadrado, tá? Onde M seria a massa da placa, tá? Tem que explicar porque isso aqui não apareceu no enunciado. Tá? Bom, mas isso é se a placa estivesse girando em torno do centro, mas ela não está girando em torno do centro, ela está girando em torno desse ponto aqui, ó,
né? Que está a uma distância rzinho do centro de massa, tá? Então, lembra, o centro da massa da placa está aqui nesse ponto em preto, tá? Mas ela está girando em torno desse pontinho branco, tá? Essa bolinha branca. Bom, certo? Aí essa é uma situação que dá para descobrir o momento de inércia agora para oscilação em torno daquele ponto de suporte, tá? Usando o teorema dos eixos paralelos. Né? Agora eu vou pegar aqui para... Eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto O, né? E pega aqui para oscilação, né? Em torno, né? De O, né? Ou do ponto O, vou especificar aqui, do ponto O. Aí que a gente usa o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, do teorema, né? Dos eixos paralelos. Temos, né? Que é o momento de inércia. Então, para oscilação em torno desse ponto O, é pegar o momento de inércia do centro de massa, momento de oscilação ao centro de massa, mais a massa do corpo, vezes a distância, né, entre o centro de massa e o ponto, entre o centro de massa e o ponto que eu quero saber o momento de inércia, tá? Ponto O, tá? Que é pegar então a distância r ao quadrado. Tá? Você pega a distância entre o centro de massa e o ponto mesmo que em torno da qual o corpo está oscilando, tá? E pega essa distância ao quadrado. E substitui aqui, né? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar... Substitui o momento de centro de massa. É 1 sobre 12 vezes a massa vezes a quadrado mais b quadrado. Bom, aí soma com a massa vezes essa distância r ao quadrado. Tá? Aí eu posso pôr m em evidência, tá? E também fazer mínimo múltiplo comum nessa soma de frações, tá? Aí na hora que vocês fazem isso, vocês vão encontrar essa expressão aqui para o momento de inércia, vai ficar igual, né? M sobre 12. Bom, é da M sobre 12. E que tudo vai ficar multiplicando por A quadrado mais... Bom, é A quadrado mais B quadrado mais 12 vezes R quadrado. Lembra que aparece o 12 multiplicando R quadrado para fazer o mínimo múltiplo comum. Tá? Lembra que esse último termo aqui, R quadrado, para somar com o primeiro termo que tem divisão com 12, tá? Você pode, por exemplo, pensar esse MR quadrado multiplicando por 12 e dividindo por 12. Tá? É a mesma coisa que multiplicar por 1. Né? Mas em termos de escrever a equação, ó, isso ajuda bastante. Tá? Então fica aí 12 MR quadrado dividido por 12. Tá? Bom, aí com isso, então, na hora que junta tudo, aí fica o 12 multiplicando R quadrado em cima. Tá? Então, isso eu tirei o momento de inércia. Agora vamos escrever o período desse pêndulo. Tá? Vou lembrar que é do pêndulo físico. Então, lembra, então, para o pêndulo físico, tá? O período, né? O período do pêndulo, é dado por... Um pouco feia a letra aqui, tá? Bom,
dado por... Feia a letra aqui, né? Pega a expressão do período lá do plano físico. O período é igual, né? A 2π, né? Vezes raiz, né, do momento de inércia. Dividido pela massa da placa, vezes aquela constante G da aceleração da gravidade, vezes a distância entre o centro da placa e o ponto de apoio, tá? Que é justamente o nosso Rzinho. Vai ficar Rzinho aqui, vou explicar aqui embaixo, tá? E depois se tira a raiz de tudo isso. Certo? Então, essa é a expressão do período que a gente vai trabalhar, tá? Eu substituo a expressão do I aqui dentro, tá? Então vai ficar aqui raiz, né? Deixa a raiz bem grande. No lugar do I aqui, põe M 1 sobre 12, né? É 1 sobre 12 vezes a massa, né? Aí vai ficar de A quadrado, né? Continuando aqui a expressão. A quadrado mais B quadrado mais 12R quadrado. E a divisão, lembra que divide tudo por MGR, né? Então o 12 que já está dividindo aqui em cima, junto ele com o MGR que está dividindo, tá? O M cancela com M, por isso que no exercício ele não passa o valor da massa da placa, então não é necessário para a solução desse problema, tá? Então, nosso período vai ficar uma expressão, tá? Opa. O período vai ficar essa expressão. Vai ficar, então, período igual a raiz, né, de... Aqui sim, vai ficar A quadrado mais B quadrado mais, né? Opa, como é que travou o pincel? E a letra ficou um pouco feia, né? Essa de ficar travando. Mas até esperar o pincel voltar. Aí eu volto a escrever aqui de novo. Voltou, né? Então vai ficar A quadrado mais B quadrado mais 12R quadrado dividido por G vezes R. E aqui agora só substituir os valores. Aí o período então vai ficar igual, né? Aí o Azinho vale 7 metros, então vai ficar 7 ao quadrado. Mais o B, né? Quadrado que é 16, então fica 16 metros. Ao quadrado, mais o Rzinho vale 2,8 metros. Aí esse daqui é o quadrado. E divide por G vezes R. Então vai dividir por 9,81. É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vezes o R, que vale 2,8 metros. Vai ficar 2,8 metros aqui, né? Opa. Vezes S.
Faz esse cálculo aqui, você vai encontrar que o período do pêndulo, então, tá? Esse pêndulo vai dar aproximadamente, tá? 6,91 segundos. A resposta desse cálculo. Até com isso aqui a gente resolve o nosso primeiro exemplo, tá? Resolvendo um problema de oscilação. Tá? Eu vou dar um tempinho para quem estiver copiando, tá? Depois a gente passa para a próxima página. Tá? Vou aguardar aí uns 2 minutinhos aí. Já passamos 2 minutos, tá? Então acho que já dá para a gente ir para a próxima página. Tá? Se bem que eu estou reparando aqui que está ficando uma janela aqui na frente da tela, tá? Na apresentação, mas eu já tinha tirado ela da frente, né? Fazer o seguinte, vou desligar e carregar a apresentação de novo, tá? Bom, certo? Que vai sumir essa janelinha aí da frente, essa janela que está aqui, né? Não era para ela estar aí não, tá? Só um instante. Né? Aí não tem mais aquela janela na frente, né? Muito curioso isso, porque eu tinha tirado ela faz tempo, essa janela que estava na frente, tá? Mas ela só estava escondendo um quadrado do 2,8 ali dentro da raiz. Tá? Bom, então acho que não atrapalhou ninguém. Tá? Bom, então, para quem ainda não reparou, tá? Para quem a janela estava atrapalhando, acho que estava na frente dessa parte aqui com um quadrado aqui, ó, né? O 2,8 dentro da raiz. Tá? É só isso, tá? Ah, só uma correção que eu vou fazer, tá? Agora que eu reparei aqui também, tá, pessoal? Foi mal, tá? Eu vou corrigir aqui também, porque tem também aqui em cima, era para ser o 12 vezes o 2,8 ao quadrado, né? Tá? Então, foi falha minha mesmo, tá? Vou passar isso aqui mais para frente, tá? Eu vou botar o 12 multiplicando aqui, tá? Foi mal, foi falha minha mesmo, tá? Acho que aqui abriu espaço suficiente para colocar o 12 aqui, né? Então, quem está copiando aí certinho, fazer a correção nessa penúltima linha, tá? Aí que tá difícil com isso eu escrever. Calma aí que deu mais uma travadinha no pincel. Isso que ele tá meio teimoso nessas horas, né? Escreve 12 aqui. É 12 vezes o 2,8 metros quadrados, tá? Bom, até corrige só nessa parte que eu vou sublinhar em vermelho aqui, tá? Que eu tinha esquecido o 12. Bom, certo. Acho que quando foi falando já dá para fazer a correção rápida, tá? Então vamos para a página seguinte aqui, tá? Então, pegar o próximo problema, tá? Que é pegar um exercício do capítulo 16, tá? Que é sobre ondas em uma dimensão, tá?
certo? No caso, inicialmente pega ondas na corda, tá? Bom, então, nesse exercício, ele mostra lá a figura de uma onda senoidal, né, que propaga na corda, tá? No sentido positivo do eixo X. Tá? Aí a figura do lado mostra o gráfico, né, do deslocamento, né, provocado por essa onda, tá, em função da posição da corda. Tá? Ou seja, aqui no nosso gráfico da altura da corda em função da coordenada X da corda. Tá? Bom, aí está aqui a figura. Aí está a figura aqui da onda, né, no tempo t igual a zero. Tá? Tá certo? Então, lembro que esse perfil da onda que a gente está olhando é no tempo t igual a zero. Tá? Certo? Aí, tá? Nesse gráfico aqui, ele está dando a altura aqui, ó, né? Essa altura YS, tá? Tá bom? Que é da escala aqui, na escala vertical, tá? Toma cuidado que então está pegando a altura da terceira marca, tá? Tá certo? E ele corresponde ao valor de 6 centímetros, tá? E a tensão na corda é 23 newtons, tá? E a densidade linear, tá, é de 34 gramas por metro. Tá? Aí vem as perguntas do problema. Se a onda é da forma, então, né? Se ela está colocada nessa forma aqui, y igual a seno, né? De kx menos ômega t mais φ, tá? Então ele pede para a gente determinar a velocidade de propagação da onda, tá? A frequência da onda, a fase inicial, tá? E a taxa média de energia transmitida pela onda. Então, tem 4 perguntas para a gente resolver. Tá? Então, primeiro encontrar a velocidade de propagação da onda. Tá? Aí, velocidade de propagação da onda, tá? Aí tem uma expressão para a velocidade da onda quando ela propaga na corda. Tá? Então, é aqui a velocidade, né, de propagação da onda na corda é dada por, né? Escrevendo a expressão aqui. Lembra que a expressão é dada, né? Como V, né? Igual a raiz, né? Da tensão sobre a densidade linear da corda. Lembrando, deixa indicado aqui, tá? Onde Q é igual a 23 newtons, né? Que é a tensão na corda. E Mi, que é igual a 34 gramas por metro. Né? Que eu posso escrever também como 34, né? Vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Daqui é a nossa densidade linear. Bom, aí eu só fiz a conversão de grama para quilograma, tá? Principalmente tem que fazer essa conversão porque dentro do Newton lá da tensão, tá? Lembra que é uma unidade que dentro dele tem um quilograma, tá? Então, para a conta ficar coerente, tem que passar tudo em quilograma junto, tá bom? Então, logo, né, substitui os valores aqui dentro. Então, a velocidade aqui de propagação da onda, né, é igual a raiz, né, da tensão, que é 23 newtons, dividido pela densidade linear, que é 24 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro.
E resolvendo essa raiz, né? Tá bom? Você resolve, vai encontrar que essa velocidade de propagação da onda na corda vai valer aproximadamente, tá? É o valor de 26,0 metros por segundo. Certo? Aí tem aqueles critérios básicos que você tem que respeitar, né? De até qual caso vocês vão escrever o resultado, tá? Aí a orientação geral que eu passo para vocês, tá? É de pelo menos respeitar o mesmo número de algarismos que tem nos dados do problema, tá? Você vê que todos os dados do problema aqui, ó, estou dando com até 3 algarismos de precisão, tá? Até 3 dígitos de precisão, tá? E então o resultado a gente escreve até dar 3 dígitos também de precisão, por isso que escrevi até 26,0 metros por segundo, bom? Certo? Lembra que para essa contagem de algarismos, o zero à esquerda não conta, tá? O zero que vem antes da vírgula à esquerda, tá? Você conta depois, tá? Os algarismos. Bom, essa aqui resolve o item A. Agora vamos resolver o item B, que ele pede para encontrar a frequência da onda, tá? Certo? Aí você tem que a velocidade de propagação também tem uma outra expressão, também pensando no caso da onda harmônica, que é o nosso caso também, tá? No item B, né? Espera que deu uma travadinha no pincel, espera ele voltar aqui. Voltou. Tá? Então, eu vou escrever a expressão da velocidade também para onda harmônica, que vai ficar em função, né, da frequência e do comprimento de onda. É a frequência, né? E lambda, que é comprimento de onda. De onda. De onda, tá? Aqui tá parênteses, né? Também temos, né? Essa expressão para velocidade de propagação. Velocidade de propagação é comprimento de onda vezes frequência, né? É como nesse problema a gente quer saber a frequência, é só isolar a frequência nessa expressão, né? Frequência é igual, né? A velocidade de propagação dividida pelo comprimento de onda, tá? A velocidade de propagação a gente descobriu já no item A, né? Que vale 26 metros por segundo. Tá faltando aí para fazer essa conta, faltando o comprimento de onda, tá? Aí o comprimento de onda a gente tem que olhar na figura do nosso exemplo, tá? Tem a figura aqui do lado esquerdo, né? Na coluna da esquerda do perfil da onda, tá? Certo? Aí lembra que o comprimento de onda é a distância entre dois pontos idênticos da onda, tá? Então você pode pegar, por exemplo, tá? A distância entre dois picos da onda, por exemplo. Isso aqui pega um comprimento de onda, tá? Pode pegar a distância entre dois vales, tá? Tá certo? E assim por diante, tá? Tá certo? Só que eu não vou pegar a distância entre dois picos, porque os picos não estão um ponto muito bom para a gente olhar de acordo com a escala, tá? Tá bom. Então vamos pegar um outro ponto. Pega, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá? Porque é um ponto que está certinho, né? É um ponto que está pegando aqui bem certinho na escala do gráfico, tá? Bom, tá certo? Dá para pegar a marca que ele está aqui na escala em X, né? Bom. E pega a distância até pegar um ponto idêntico da onda, tá? Aí vai pegando então até aqui o próximo ponto idêntico da onda, tá? Aí tem esse ponto aqui, ó, que eu estou chegando aqui, que está na mesma altura, mas não é idêntico, tá? Tá na mesma altura, só que a inclinação da corda é diferente, tá? Enquanto da esquerda a corda está inclinada para baixo, né?
do lado direito está inclinado para cima. Então, ainda não chegou no comprimento de onda. Tá? Então, segue um pouco mais em frente. Tá? Aí que você pega agora sim o comprimento de onda. Está pegando esse último ponto aqui da direita, ó, que está à mesma altura e a corda tem a mesma inclinação. Tá? Para quem está vindo da esquerda para a direita, está inclinado para baixo. Tá? Então, essa distância aqui que pega um comprimento de onda inteiro na nossa onda. Tá? Que está entre essas duas marcas aqui na nossa escala horizontal. Tá? Bom, certo? E cada salto aqui entre essas linhas verticais, tá? É um salto de 10 em 10, né? Pode ver aqui, ó, começa de 0, né? 10, 20, 30, né? 40 e 50, tá? Então, vocês podem ver que o lambda que a gente marcou aqui no gráfico, ela pega desde a posição x igual a 10 até x igual a 50, tá? Ou fala assim, que ela pega uma distância que pega 4 marcas no gráfico, tá? Bom, qualquer uma das duas visões serve, tá? Tá a cor verde não fica muito bom para escrever, né? Vou pegar azul de novo. Aí aqui estava o lambda, aqui não está completo, né? No gráfico, né? Temos, né? Indicado, né? Eu marquei em verde ali, né? O comprimento de onda. Nosso comprimento de onda, né? Lambda. Que ficou entre, né? Uma posição inicial x igual a 10, né? Centímetros. E um x final igual a 50 centímetros. Né? Implica então que logo né, vai ter que o lambda então vai pegar essa distância entre xf e xi, também que pegar xf a distância como sendo a posição xf menos a posição xi, né? Espera que travou o pincel, esperar ele voltar a funcionar de novo, tá? Quando ele dá umas travadas no programa. Então pega xf, né? Menos xi, que é pegar 50 menos 10 centímetros, tá? Então vai ficar igual a 40 centímetros aqui, tá? Pode fazer essa diferença, né? Então, posso calcular o lambda, tá? Bom, então isso implica, então, que a nossa frequência, né? Que é V sobre lambda, então ela vai ficar igual, né? A 26, né? 0,0 metros por segundo dividido por 40 centímetros. 40,0. Ficou 40,0 centímetros, tá? Que é vezes 10 a menos 2 metros, tá? Lembra que tem que ficar tudo na mesma unidade antes da gente fazer o cálculo. Tá? Faz esse cálculo aqui, você vai encontrar que a frequência e tal, vai valer aproximadamente. Né? A frequência vai valer aproximadamente, vou colocar aqui, 65 Hz. Hz. Né? Então, resolveu já o item B. Tá? O item C, ele pede para a gente encontrar a fase inicial. Tá? Certo? Aí, para descobrir a fase inicial, a gente pode usar aqui, tá, o ponto que está começando o gráfico aí do enunciado. Tá? Bom, pega esse ponto aqui que eu vou marcar em vermelho aqui, acho que é melhor.
bem aqui no lado esquerdo, onde está começando a onda, tá? Bom, certo? Porque isso aqui é a ponto da onda, então, que está no tempo t igual a 0, né, que é o instante que está olhando a onda aqui nesse desenho, tá? E também pega aqui a posição x igual a 0. Tá? Dá para ver qual que é a altura y da onda. Tá? Então vamos usar essa informação. Do gráfico temos, né? A altura y, né? Da corda em x igual a 0 e t igual a 0. Certo? E verificar, então, que essa altura da corda, então, né? X igual a 0, t igual a 0, tá? É a altura que vale a altura ys, né? Que é marcado lá na escala. E vamos substituir isso na expressão que foi dada no enunciado. Essa expressão aqui, ó, do y em função de x e do tempo. Tá? Então, pega essa expressão aí com x igual a 0, t igual a 0, iguala com a altura ys. Tá? Vamos fazer essa substituição aqui dentro. Tá? Então, no lado esquerdo, então está lá, yx igual a 0, t igual a 0, substitui por a seno, né? A vezes seno de k vezes 0, está pegando x igual a 0, tá? Menos ômega vezes 0, está pegando o tempo igual a 0, né? Mais o ângulo φ. Né? Bom, e tudo isso tem que ser igual à altura ys. Bom, só que quando passa o x igual a 0 e t igual a 0, então o primeiro termo aqui dentro do seno dá 0, segundo termo dentro do seno dá 0, então só sobrou a fase inicial φ, que é justamente o que a gente quer descobrir. Tá? Então, desenvolve mais um pouco aqui. Então, do lado esquerdo ficou a vezes seno de φ. Do lado direito ficou só a altura ys. Né? E isolo o φ. Então, passo o A dividindo, tá? E aos pouquinhos aqui. Então, sendo de ficou ys dividido pela amplitude. Né? Ou, né, isolando agora, passando o seno como arco seno no lado oposto, tá? Vai ficar aqui o fase inicial φ que a gente quer encontrar é igual ao arco seno ys sobre amplitude. Bom. E agora substituir os valores aqui. Talvez uma coisa que falta a gente olhar ainda também é a amplitude. Tá? Bom. Tá certo. Aí vamos pegar aqui os dois aqui, né? Onde ys é igual a 6 centímetros, isso já está no enunciado, tá? E a amplitude, tá? Vamos olhar aqui a amplitude também, tá? A amplitude, ela pega a altura, que pega até o topo desse gráfico aqui, né? Tá pegando essa linha aqui, que estou marcando em azul aqui em cima, no topo do gráfico, tá? Então, ela pega cerca de 4 marcas na vertical do gráfico, tá? Aí lembra que o ys é 6, tá? E até chegar nesse 6 aqui, ó, você tem 3 marquinhas aqui, ó, tá? Então, ou seja, tá, para chegar em ys igual a 6 centímetros, então cada marquinha na vertical corresponde a um salto de 2 centímetros. E como o máximo que é onde está chegando é na quarta marquinha, então a quarta marquinha pega então 4 vezes 2, né? Então vai dar 8. 8 centímetros que é a nossa amplitude. Tá?
A gente observa lá do gráfico, tá? Utilizando a escala do gráfico. Tá? Aí eu vou para a próxima página para a gente fechar esse cálculo aí, tá? É só botar o 6, o 8 e fazer tomar o arco seno, tá? Eu vou esperar um tempinho para quem estiver copiando aí, tá? Vou esperar mais 2 minutinhos aí. Aí já passou os 2 minutos, então vamos para a próxima página, tá? As mesmas situações de sempre, tá? Caso alguém não tenha tido tempo de copiar, tá? Depois pega na gravação, tá? Que eu vou procurar deixar disponível até sexta-feira, tá? Ainda depende aí do sistema me deixar ter acesso à gravação do vídeo, tá? Então, seguindo um pouco mais em frente aqui, tá? Então, vou pegar essa expressão, acho que até vou aproveitar para copiar ela aqui também, tá? Para poupar um pouco o nosso tempo. Passar isso para a próxima página. A expressão aqui, tá? Aí só toma a expressão aqui agora, o arco seno. Então, YS é 6 centímetros. Tá? E a amplitude é 8 centímetros. E faz esse cálculo aí, tá? No final vai ficar arco seno, simplificando, fica arco seno de 3 sobre 4, tá? Ficando por 2 aqui, tá? Bom, aí faz na calculadora, tá? Você vai obter que a fase inicial φ ela vai valer aproximadamente, tá? É cerca de 0,848 radianos. Ou 48,6 graus, para quem quiser pegar depois também, tá? Nesse caso, podia indicar tanto radianos quanto em graus, que não está a exigência. Mas o padrão com as equações de onda é pegar em radianos, tá? Eu vou deixar indicado aqui em graus também para quem quiser comparar, tá? 48,6 graus. Tá? Aí o último item, que é o item D, ele pede para a gente calcular a taxa de energia média, né, transmitida pela onda. Tá? Essa aqui é a situação que para a onda harmônica já tem definido a expressão. Tá? Então, para a onda harmônica,
harmônica, né? Aí você tem aqui a taxa média, né? Média de transmissão de energia, né? Transmissão de energia é dada pela expressão, né, abaixo, né? Dada por essa expressão aqui, que é a taxa de energia média transmitida, que é uma potência média, né? Transmitida, então vou deixar indicado aqui, que é média. Ela é igual a meio vezes a densidade linear vezes a velocidade de propagação da onda, né, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado. Né? Lembrando nessa expressão aqui também, tá, que a frequência angular, tá, ela é igual a 2π vezes a frequência. Então, no lugar desse ômega que está aqui dentro, eu posso pôr 2π vezes f, 2π vezes a frequência. Mas esquece que está tudo ao quadrado. Né? Aí pega esse 2πf, tá, leva tudo ao quadrado, faz algumas simplificações. Tá? Acho só uma simplificação que faz. Tá? Então, essa expressão vai ficar igual a essa daqui. Vai ficar igual a 2 vezes π quadrado, tá? Vezes a densidade linear, vezes a velocidade de propagação da onda, vezes a frequência ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado. Né? E aqui é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Aí vai ficar 2π quadrado. Densidade linear, né? Lembra que ela é de 39, né? Vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Quilograma por metro. Né? Vezes a velocidade de propagação da onda, que a gente descobriu que vale, né, 26 metros por segundo. A frequência que tinha dado, né? Estava a frequência aqui mesmo. É 65 Hz. Lembra que está ao quadrado. Tá? E a amplitude que é de 8 centímetros, né? Mas como já tem unidade com metro no meio do cálculo, vamos passar para metro. É 8 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Aqui está ao quadrado. Né? Faz esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que a potência média, se a taxa média de energia transmitida pela onda, tá? Vai valer aproximadamente, tá, o valor de 472 joules por segundo. Certo? Aí, com isso, a gente resolve o segundo exemplo. Tá? Aí ainda são 5h11, então dá tempo de resolver mais um exercício para a gente fechar hoje. Tá? Então, acho que eu tenho mais um preparado para resolver aqui da parte de fluidos, tá? Que era da... Eu tinha preparado para resolver na última aula, mas tinha acabado o tempo, né? Então, vamos resolver mais uma de fluidos e a gente fecha a aula de hoje. Tá? Aí dá um tempinho para quem estiver copiando, tá? Dá um minutinho aí. Depois a gente passa então para o último exemplo. Já passou um minuto, então vamos para o último exemplo então de hoje, tá? Pegando esse exemplo de fluido aqui, tá? Ele pega um aquário grande, né, de altura, né? Total de 10 metros, tá?
a altura aqui do total do aquário. A base, né, ela tem uma área de 2,6 metros quadrados, tá? E dentro dele tem um fluido com densidade de 3,10 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? Bom, que vai estar preenchendo o aquário até uma certa altura, Hzinho, tá? Aí ele fala que o aquário se encontra no interior de uma câmara, né, com pressão, né, P0 de 1,30 vezes 10 a 5 Pascal, então essa pressão que está em volta do aquário, tá? Em volta da superfície do líquido, né? Bom, e o fluido, né, vai estar exercendo uma força, né, de 9,7 vezes 10 a quinta newton sobre a base do aquário. Né? Então, para esse problema, primeiro ele pede para determinar qual que é essa altura Hzinho do fluido dentro do aquário. Tá? Então, para resolver esse problema aqui, vamos imaginar a situação então que a gente tem aqui no nosso problema. Tá? Bom, então, imaginar aqui o nosso aquário. Tá? Se consigo desenhar aqui rapidinho. Só um esboço. Vou tentar usar a régua para ajudar um pouco aqui também. Tá? Assim. Pegar. Vai ter aqui, né? Vai ter aqui. Seria mais ou menos esse desenho aqui do aquário, né? Fecha aqui na horizontal também, né? Opa, não é isso que eu vou fazer. Ele fica travando aqui, né? Espera ele parar de travar aqui, aí eu fecho o desenho, né? Mais ou menos assim, né? Aqui seria o nosso aquário, né? Bom, certo? Então ele vai ter uma altura total H grande, tá? Acho que vou pôr desse lado aqui. A altura total dele é H grande, de 10 metros. Né? E tem o nosso fluido, né? Que está ocupando só até uma certa altura desse aquário aqui, tá? Verde, né?
está ocupando até uma certa altura Hzinha aqui do aquário, né? Mais ou menos para cá, assim. Deixa eu pôr um pouco mais para cima, né? Um pouco melhor. Seja mais para cá, assim, tá? E aqui seria o fluido, que estaria ocupando até uma certa altura. Ocupa aquário é só até uma altura Hzinha aqui, né? Para ficar travado, né? Aí o fluido vai ter só até uma altura Hzinha, tá? Ele também está me fornecendo a área da base do aquário, tá? Então também seria a área da base do aquário, que seria a parte só aqui do fundo, tá? Vou pegar com outra nação. E teria uma área A, tá? É a área da base do aquário. Certo? Então vamos encontrar a altura Hzinho, tá? Porque eu posso usar a partir, na verdade, da força que você tem na base do aquário, tá? Então vamos começar a partir desse ponto, tá? Então no item A, tá? É lembrar então, tá aqui, né? Base do aquário. O fluido, né? Fluido. Ele exerce, né? A força, né? É chamar de F da base, né? Que é igual, né? A 9,7 vezes 10 a quinta newtons, né? Na base de área A, que é igual a 2,6 metros quadrados. Tá? Está travando de novo aqui. A de 2,6 metros quadrados. Tá? Certo? Então, com isso aqui dá para saber a pressão no nível da base. Tá? Então, logo, né? A pressão, né? Na base do aquário, na base do aquário, né? Lembrar que pressão é força por área, né? Quando a força quando for situação de força, pressão constante, tá? Então, pressão, né? Na base do aquário é igual a força na base do aquário dividido pela área da base, tá? Eu posso usar essa expressão porque toda a base do aquário está sob a mesma profundidade, tá? Então, a pressão é constante e a força também é constante, tá? Bom, certo? Então, tem a expressão dessa força aí, tá? Por enquanto, eu vou deixar só indicado desse jeito, mas quem quisesse já podia estar calculando o valor dessa pressão, tá? Sem problema, tá? Aí vamos juntar com outra informação, tá? Porque eu também tenho uma outra expressão da pressão do fluido em função da profundidade, tá? Certo? Então, como a base, né? Está a profundidade, né? Hzinho, né? Porque lembra que para ver a pressão no fluido a profundidade é abaixo da superfície do fluido, tá?
Então, toma cuidado para não pegar aqui a profundidade, como profundidade, a altura total do aquário. Tá? Porque o fluido só está até um certo ponto no aquário. Tá? Então, lembra que a base vai estar na profundidade Hzinho. Tá? Ele está a uma distância Hzinho da superfície do fluido. Tá? Bom, então, também temos essa outra expressão para pressão. Tá? Também temos, né? Aqui, né? A pressão na base, né? Ela também é igual à pressão na superfície, né? Que é P0, mais a densidade, mais a aceleração da gravidade, vezes, né? Densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade Hzinho, tá? Agora é só igualar essas duas equações, tá? Para a gente obter o valor do Hzinho, tá? Então, igualando 1 e 2, falando 1 e 2, tá? A gente vai ficar com essa expressão para trabalhar, então, tá? Então, a pressão PB, então, da equação, ela é igual a FB sobre a área, tá? Mas pela equação 2, a mesma pressão PB é igual a P0 mais ρGH. Tá? E daqui isolo o Hzinho. Tá? Então, primeiro passo o P0 subtraindo. Tá? Vou escrever o lado direito primeiro. Tá? Fica lá o ρGH igual. Aí o P0 passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar assim, FB sobre a área, né? Menos P0. Tá? E depois passa o ρ vezes G, passa dividindo. Tá? Então, a gente vai ficar com essa expressão aqui para trabalhar. Tá? Na altura Hzinho do fluido, tá? Então vai ficar 1 sobre, né, a densidade vezes a aceleração da gravidade, tá? Vezes esse termo aqui, que é FB sobre a área, menos a pressão P0. Tá? Substituindo os valores aqui dentro, vai ficar 1 dividido, né, pela densidade, que é 3,1, né? Fica bem grande aqui também. 3,1 vezes 10 a 3, né? Quilogramas por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, né? Metros por segundo ao quadrado. Né? Tudo isso está multiplicando agora, né? O segundo termo aqui, que é FB sobre A. O FB é 9,7 vezes 10 a quinta Pascal. Divide pela área A, que é 2,6 metros quadrados. Esse estado subtrai com P0, que é 1,3 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então faz esse cálculo aqui, vai encontrar que o Hzinho, tá? Ele vai dar... Como é que deu a travada de novo do pincel aqui de novo, né? Deixa eu ver, dá para escrever agora. O Hzinho vai ficar igual, então, ao valor de 8,00 metros. Tá? Então, com até 3 dígitos aqui de precisão, deu certinho 8 metros. Tá? É que eles obtêm A. Tá? Que está coerente, né? Ele tem que ficar menor que a altura total do aquário, tá? Que é de 10 metros. Agora, vamos para o item B, tá? Que ele fala de uma das paredes do aquário. Tá? Então, fala de uma das paredes do aquário que tem largura de 0,60 metros. Né? Aí pergunta qual que é a força exercida pelo fluido sobre essa parede. Tá? Tá certo? Então, suponha que seja essa parede frontal aqui da figura. Tá? Vai ter um comprimento, vai ter uma largura L. Tá? Bom, e a porção de fluido ela vai estar fazendo uma força sobre, né,
essa parede que eu vou marcar em verde aqui, então, sobre esse pedaço da parede aqui, ó, né? Parede frontal, tá? Bom, o problema de calcular a força nessa parede da frente, tá? Que aí é uma situação que a pressão não é mais constante, tá? Como era na base do aquário, tá? Lembra que na base do aquário, tá? A pressão era um número fixo constante, tá? Na base do aquário em vermelho, tá? Só que nessa parede em verde, que acontece o quê? Quanto mais baixo você tiver na parede em verde, tá? Maior vai ser a pressão, tá? Então a gente tem que trabalhar de outro jeito, tá? Aqui, infelizmente, vai ser trabalhar com a integral, tá? Então vamos para trabalhar com a integral nesse caso aqui, para calcular força devido ao fluido, tá? Então vamos pegar a visão frontal dessa parede, que o desenho já ficou muito colorido ali para a gente enxergar alguma coisa, né? Então vamos primeiro pegar a visão frontal da parede. Né? E vai ter lá a nossa parede, né? Para cima. Aproveitar que tem bastante espaço em branco aqui, tá? Parede, ela tem uma altura total Hzão, mas só interessa para a gente a altura Hzinho do fluido. Tem uma altura Hzinho, né? Certo? E na parede, tá? Lembra então, você está vendo essa parede de frente, tá? E o fluido está querendo empurrar essa parede para fora, tá? Exercendo uma força para essa parede para fora, tá? Aí, ao invés da gente pensar na força total, né? Tá bom? Na parede inteira de uma vez só, vamos primeiro pensar em um pedacinho da parede, tá? E vamos aproveitar que a pressão do fluido só varia de acordo com a profundidade. Tá? Então, vamos pegar aqui um eixo, né? De profundidade, né? Y, né? Vou chamar de Y aqui, né? Mas o eixo Y para baixo. Para pegar a profundidade, tá? Hoje, na superfície do fluido, seria a altura zero, tá? Bom. E lembra que a pressão vai variar de acordo com essa profundidade Y, tá? Aí, agora a gente vai analisar o seguinte, a gente vai analisar dentro dessa parede, tá? Um pedacinho do fluido, tá? Vamos pegar um pedacinho na horizontal. Bom, aí vai pegar uma fachazinha na horizontal da parede, essa fachazinha, então ela vai estar aqui numa coordenada Y aqui, né? Do fluido, tá? Uma profundidade Y em relação à superfície do fluido. E ele vai ter aqui uma altura também, que eu vou chamar de dy, tá? Vou chamar de dy. Certo? Ficou meio apertado aqui. Deixa eu tentar botar para cá, assim, tá? dy, tá? Seria essa alturazinha da faixa, tá? Bom, a largura dessa faixa é a mesma largura dessa parede do aquário, que a gente já viu que é comprimento L, né? Largura L. Tá? Então vamos considerar esse elemento aí, tá? Então seja, né? Nessa figura aqui, né? Vou separar aqui o desenho do resto do texto, né? Então seja o elemento, né? Que é elemento, que é o nome formal que a gente dá para o pedacinho ali, né? O elemento da parede, né? De ou né? Acho melhor é por na profundidade Y, né? De largura, né? L e altura dy,
Então, logo, né, sua área, né, a área do pedacinho, que é aquela área que eu marquei em vermelho, tá? Né? Uma área DA, que é a área de um retângulo, né? Que pegar, então, a largura vezes a altura. Então, pega a largura que é L, vezes a altura que é DY, tá? Certo? E daqui a gente vai aproveitar a seguinte brincadeira que a gente pode fazer, tá? Que aqui, então, vai ter essa área DA, né? Essa área rasurada em vermelho, tá? Sobre essa área rasurada em vermelho, então, vai agir uma força, um pedaço da força DF do fluido, tá? Querendo empurrar essa faixazinha da parede para fora, tá? Bom, tá certo? E no caso dessa faixazinha aí, pequenininha, tá? Aí eu posso usar a expressão de força sobre a área igual a pressão, tá? Porque como é uma variação de altura muito pequenininha, tá? Então a situação que a pressão não tem chance de mudar muito na faixazinha, tá? Então logo, né? Então portanto, né? Vou pegar logo aqui então, tá? Ou assim, né? Acho que você vê de outra forma aqui, tá? O pincel fica travando toda hora, tá? Então, como a pressão na faixa, né? É a pressão PY, que é aquela expressão da pressão em função da profundidade, né? Que é P0 mais ρ, G vezes a profundidade, que é Y, tá? Então, não pare de travar aqui, né? ρg vezes Y. Então, podemos escrever a seguinte expressão, tá? Pode escrever aqui que a força sobre o pedacinho, dividido pela área do pedacinho, tá? Ela é igual à pressão na faixa, tá? Que é a pressão na profundidade Y, tá? Falando, aí, no caso do pedacinho, eu posso pegar então essa expressão, pressão igual a força sobre área, tá? Que é quase como se a força fosse constante nessa região, tá? Vou falar que a pressão não tem chance de mudar nessa faixazinha, tá? E aqui a gente aproveita então e passa o dA multiplicando. Aí você tem que a diferencial de força, né? No pedacinho é igual a pressão, né? Nessa profundidade Y vezes dA, tá? Bom. E lembrando que essa pressão é Y, acho que eu vou escrever essa expressão aqui também, tá? É P0 mais OG vezes Y, tá? Vezes a área dA, que é L vezes DY. Tá? Só que isso aqui não é suficiente, né? Porque eu não quero a força só na faixazinha, eu quero a força em toda a parede do aquário que tiver o fluido fazendo força sobre ele, tá? Então, agora que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora a força sobre os vários pedacinhos na parede, tá? Eu posso pegar uma faixazinha mais para baixo, tá? Posso pegar uma faixazinha mais para baixo, que vai ter um DF, né? Posso pegar uma faixazinha mais para cima, vai ter uma outra força DF, tá? Aí, se eu pegar todas as faixas aqui dentro da altura Hzinho do fluido, tá? E somar todas elas, aí vai dar a força total na parede, tá? Certo? Só que lembra que fazer soma de pedaço diferencial vira integral, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Bom, vai fazer essa integral desde o y igual a zero até y igual a Hzinho, né? Que pega a altura do fluido, tá? Bom, então vamos passar para a próxima página, esperar só um minutinho e depois a gente passa para a próxima página. A gente vai fazer essa integral, tá? Enquanto isso, acho que eu vou aproveitar para copiar a expressão, pelo menos aqui também, tá? Um pouquinho e já passa para a próxima página. Tá?
Acho que já deu bastante tempo, tá? Então, vamos para a página seguinte, tá? Que a gente vai, então, fazer a integral dos dois lados dessa expressão, tá? Eu vou pegar aqui uma expressão que ficou, tá? Eu só vou pegar e passar isso aqui para cima, né? Vamos lá para cá, assim, tá? Fazer só umas manipulações, acho que eu não vou precisar dessa parte do meio, né? Apaga esse pedacinho. Apaga um pouco essa parte de cima aqui que veio junto. Eu vou deixar mais perto uma da outra aqui, né? Não sabe ficar escrevendo, né? Se fosse na lousa, seria mais fácil escrever na lousa, né? Mas aqui acho que ficou desse jeito, né? Mas ficou muito no canto, acho que vou passar tudo isso aqui um pouco mais para o meio também, tá? Um instante. Pronto, então ficou essa expressão para a gente fazer a integral dos dois lados, tá? Bom. Aí faz a integral dos dois lados, tá? Faz a integral do df. Opa, tem verde ainda aqui, né? Pronto. Faz a integral do df, faz a integral aqui do lado direito, tá? Então, integrando a força de todos os pedacinhos, a gente vai ter a força na parede que a gente quer encontrar nesse item B, tá? Bom, então aqui é a força do fluido na parede. Vou chamar de FP aqui, tá? Na parede. Bom. E agora que eu estou vendo que a integral é sobre Y, tá? Aí você vai ver lá que para pegar, então, todas as faixas que estão dentro da altura do fluido, né? Então, tem que integrar desde a profundidade 0 até a profundidade chegar o valor do Hzinho. Tá? A gente encontrou no item A. Bom. E resolve essa integral, tá? Aí, resolvendo essa integral, tá? Bom. Eu vou deixar o L multiplicando do lado de fora, tá? Esse L que está aqui, tá? Eu não influencia, posso passar multiplicando para fora da integral, tá? E aqui em colchetes agora eu vou pôr o resultado da integral, tá? Aí lembrando, integral aqui de P0, que é constante, tá? Então, a integral de uma constante vai ficar a constante vezes a variável, no caso é o y, tá? Depois, no segundo termo, tem lá o ρ vezes g, que é constante, tá? E faz a integral de y, que é y elevado a 1. Aí lembra que integral de potência, você soma 1 na potência, então y elevado a 1. Integra, então vai ficar y ao quadrado, tá? Depois divide pelo resultado. Então vai dividir pelo 2, tá? Isso aplica, então, desde y igual a 0 até y igual a Hzinho, tá? Aí você tem que a força sobre a parede do aquário, então vai ficar igual, né? A largura L do aquário, tá? Aqui dentro vai ficar P0 vezes Hzinho, tá? Mais a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, tá? Vezes H quadrado sobre 2. Isso que vai sobrar quando aplicar os dois limites, tá? Esse aqui aplicando o limite de cima, que é o Hzinho. Aí teria que subtrair com o outro limite, né, com a aplicação do outro limite, mas como o outro limite vai dar tudo do zero, tá? Nem vou colocar ele aqui, tá? Ficaria menos zero aqui, tá? Mas nem vou escrever ele aqui, não precisa, tá? E agora é só substituir os valores e fazer o cálculo, tá? Então vai ter que a força sobre a parede, né, devido ao fluido, tá? É igual a largura do aquário, que é, deixa eu ver aqui o valor. Largura do aquário, que é 0,6 metros, né? 0,6 metros, né? Os valores. Esse 0,6 metros, no lugar do L, entra 0,6 metros. Isso aqui fica vezes, né? O termo que está entre colchetes aqui. Aí pega o P0, que é 1,3 vezes 10 a quinta Pascal. Vezes o Hzinho, que tinha dado uma altura de 8 metros. Mais, né? A densidade que deu, que é do dado do problema, é 3,1 vezes 10 a terceira.
pega aqui 3,1, né? Vezes 10 a terceira. Quilogramas por metro cúbico. Vezes o G, que é 9,81, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? E agora ficou H quadrado sobre 2. Então, o H é 8 metros, né? Então vai ficar 8 metros aqui, né? Ao quadrado, dividido. E depois desse quadrado, divide por 2, tá? Cuidado que o 2 não está dentro do quadrado, né? Tá fora, tá? E aqui fecha o colchetes, tá? Fecha o colchetes aqui. Bom, tá? Então, vai resolvendo esse cálculo com calma, você vai chegar então com essa força, né, sobre a parede devido ao fluido, tá? Ela vai valer o valor de, deixa eu ver o valor do cálculo, é 1,79 vezes 10 a 6 newtons, né? Vai dar 1,79 vezes 10 a sexta newtons. Certo? Com isso aqui a gente resolve, então, o nosso último exemplo da aula de hoje. Tá? Então, aqui a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Tá? Então, lembrando de novo, tá? Então, vocês têm a avaliação vai ser aplicada no próximo sábado, 7 de maio, das 8 da manhã até o meio-dia. Tá? Já passei as instruções de como vai fazer ela no início da aula. Tá? Tá bom? Aí, para tirar dúvida até essa aula, tá? Já passou o plantão de dúvida da quarta-feira, tá? Então, se vocês têm disponíveis aqui do meu lado, tá? Seria pelo fórum de atendimento de dúvidas no Moodle, tá? Bom, aí vocês podem postar dúvida, vou tentar, e também pode enviar pergunta direto por e-mail, tá? Nos dois casos, vou procurar responder, tá? Até antes da avaliação, tá? Tá certo? Só peço um pouco de paciência também, que eu vou passar por um processo aqui de dar uma mexida no computador, que deu problema aqui nas últimas aulas, tá? Tá bom? Então, vou estar meio limitado aqui as minhas opções de resposta às dúvidas, tá? Mas vai ser possível responder sem problema, tá? Bom, só peço paciência que não vou, talvez você cumprir o prazo bonitinho de um dia, tá? Mas pelo menos eu vou procurar responder, pelo menos até chegar a hora da avaliação, tá bom? Então, a hora também é demais também, que é 8 da manhã, tá? Não, espero que vai responder de madrugada, tá? Mas pelo menos até sexta, final da sexta-feira, eu vou estar respondendo aí as perguntas, tá bom? Então, até mais a todas e a todos vocês, tá? Então, nos veremos de novo aí nas próximas 2 semanas no formato de vídeo aula, tá? E desejo a todos aí uma boa avaliação, tá?